Olá pessoal, vamos continuar a nossa conversa sobre diversidade genética. Lembrando que nós ainda estamos falando sobre diversidade genética baseada em informações fenotípicas. E nós já tínhamos dado aqui um panorama, né? Nós pretendemos estudar a diversidade de um conjunto de genótipos, que pode ser populações, variedades, acessos, por um conjunto de variáveis. E nós estamos detalhando as propriedades dessas variáveis. Consideramos na nossa primeira conversa aquelas variáveis contínuas e tratamos então de algumas medidas de distância. Na conversa de hoje, ainda vamos tratar de variáveis, agora variáveis de padrão binária ou variáveis discreta de padrão multicategórico. Tem várias classes. E nós estamos ainda numa fase de uso dessas informações para obter uma matriz de distância. Essa matriz de distância, os elementos são medidas de dissimilaridade. Então, a matriz G por G, na diagonal tudo igual a zero, porque a distância do indivíduo com ele próprio é igual a zero. E fora da diagonal, a matriz simétrica, nós temos os elementos que representam a dissimilaridade entre os acessos considerados. Então, vamos considerar um primeiro caso em que as variáveis são discretas e o padrão é binário do tipo 0 e 1. Então, nós temos aqui genótipos, ou acessos e linha, e várias características, várias informações. A característica x1, x2, aqui colocado até x8. E nós vamos ter, então, um padrão binário, presença e ausência. Por exemplo, aqui em soja, eu peguei aqui uma tabela, onde o indivíduo relatou alguns padrões de linhagem de soja. Pode ser o cor do tegumento, preto e amarelo. Preto atribui-se 1, amarelo 0, ou o contrário. Cor do hilo, preto ou marrom. Hilo esparramado, ausente ou presente. Cor da pubescência, marrom ou cinza. Cor da flor, roxa ou branca. E assim vai. Então nós podemos caracterizar um conjunto de acessos por essas variáveis de padrão binário. Então veja que nós temos então acessos com concordância de presença e acessos com concordância de ausência de determinado padrão. Nós vamos denominar essas concordâncias de presença na letra A. Então, a quantidade de concordância do padrão 1, nós vamos chamar de A. Então, existe uma na x1 e 1 em x4. Duas concordâncias 1, 1. Nós vamos também descrever as concordâncias ou as coincidências do tipo 0 e 0. Então, nós temos em x3 e em x5 concordância do tipo 0, 0. Nós vamos descrever essa concordância na estatística D. Então, a estatística A mede concordância, a estatística D mede também concordância, do tipo 1 ou do tipo 0, 0. Mas nós temos discordâncias. Nós temos a discordância do padrão 1, 0, que seriam esses três casos, e nós temos a discordância do padrão 0 e 1. Então, a discordância do padrão 1, 0, nós vamos chamar de B. Nós encontramos aqui três dessas discordâncias. A discordância do padrão 0 e 1, nós vamos chamar de C. Nós encontramos uma na análise desse conjunto de dados. Então, no conjunto de dados, considerando par de indivíduos, nós procuramos identificar concordâncias e discordâncias. E as nossas medidas de similaridade vai depender dessas quantidades de concordâncias. E as medidas de dissimilaridade vai depender da quantidade dessas discordâncias. Se eu desejasse calcular uma distância euclidiana média, a gente já sabe a expressão. A distância euclidiana média, a gente ia fazer a diferença desses valores ao quadrado.
Então vão existir muitas diferenças em que envolve um 1. Então, 1 para o genótipo I e 1 para o genótipo I'. A quantidade desses confrontos vai ser igual a A. Vai ter alguns confrontos que são de discordância, do tipo 0, e a quantidade vai ser B. Existe discordância do tipo 0 e 1, e a quantidade vai ser C. Existe concordância do tipo 0 e 0. Então veja que a gente pode deduzir uma expressão que a distância euclidiana vai ser A que multiplica 1 menos 1 ao quadrado, vai zerar, B que multiplica 1 menos 0 ao quadrado, vai dar B, C que multiplica 0 menos 1 ao quadrado, vai dar C, e D 0 menos 0 vai dar 0. Então, essa distância euclidiana vai ser igual à raiz quadrada da quantidade de discordância dividido pelo número total de variáveis, o número de concordâncias e discordâncias. O quadrado da distância euclidiana, você vai, então, eliminar essa raiz quadrada. A esse quadrado da distância euclidiana, mas que tem natureza euclidiana, nós chamamos de discordância simples, né? Então, veja, nós temos um termo aqui que é a discordância simples. É o total de discordância sobre o total geral, concordância e discordância. O complemento é a similaridade simples, é a coincidência simples. Então, o complemento é o total de concordância sobre o total geral de comparação. Então, vamos pensar na similaridade e a dissimilaridade como sendo complemento aritmético. Se a similaridade é 0,3, a dissimilaridade é 0,7. Então, um pesquisador poderá optar por uma medida de similaridade como sendo aquela de coincidência simples, ou apenas que leve em consideração a semelhança. Existe uma abordagem que acredita que deveria se premiar em certas populações essas concordâncias. Então eu vou calcular um índice de similaridade ponderado e recomenda-se o peso 2. Então, se eu encontrar uma semelhança, eu dou o peso 2 para aquela semelhança. Quem defende essa ponderação diz que existem dois tipos de estudos diferentes. Aquele que envolve um conjunto de acessos comuns do seu programa de melhoramento, que é da sua região, que você já vem trabalhando, que pertence ao seu germoplasma, então você ter semelhança não é fenômeno raro. Mas se você estivesse fazendo um outro estudo em que você tem material nativo e material exótico, material importado, material que não pertence, que você trouxe de outra região, de outro estado, de outro país, então na hora que você encontrar uma semelhança, você vai dizer que você encontrou um fenômeno raro e vai ponderar essa semelhança por um peso 2. Então a gente tem dois índices de similaridade. Um que leva em consideração a semelhança, o outro que leva em consideração a semelhança, mas com peso 2 a mais do que aquele que não leva. Então, aqui nós temos então essas opções para análise de variáveis binárias. Uma outra questão que surge é considerar a concordância do padrão 0 e 0, né, similaridade ou não. Muitas vezes às vezes você colocou aqui, por exemplo, marrom e cinza. Se dois indivíduos são marrom, da cor marrom, são semelhantes. Se dois indivíduos são cinza, são semelhantes. Mesmo que você tenha colocado 1 para marrom e 0 para cinza, não tem problema nenhum. Agora, digamos que você tivesse, por exemplo, cor do fruto, e você, então, tivesse codificado 1 vermelho e 0 não vermelho. Então, dois indivíduos com fruto vermelho, 1 são semelhantes. Dois indivíduos com frutos não vermelhos, 0 e 0, não necessariamente são semelhantes. Porque ele pode ser amarelo, azul, qualquer outra cor que não seja vermelho. O outro, um pode ser amarelo, o outro pode ser azul, eles são 0 e 0, não são semelhantes. Então você tem que discutir se esse 0 e 0 é similaridade ou não. Se você achar que é similaridade, é coincidência
Simples. Se você não achar, você vai excluir esse D tanto do numerador quanto do denominador e migrar para esse índice, que é um índice de Jacquard. Isso é bastante usado em análise molecular, mas na parte fenotípica também se aplica a mesma filosofia de uso do índice Jacquard. Então, no índice Jacquard, difere pela similaridade, levar em consideração apenas concordância do tipo 1. Na mesma argumentação, nós podemos achar que essa semelhança pode ser comum ou pode ser rara. Se for rara, nós vamos atribuir um peso 2. E aí, então, nós saímos desse índice e migramos para esse, que é o índice de Sorenso, ou Disse, ou de Neily, conhecido como Neily. Às vezes, né, são trabalhos diferentes, mas que propuseram a mesma filosofia de índice. Então, veja que essas são as opções de medidas de dissimilaridade e similaridade para dados binários. Existem várias outras que estão sendo propostas na literatura e que poderão ser utilizadas por uma razão qualquer. Tá certo? Existem várias possibilidades, mas as mais utilizadas seria coincidência simples, Jacquard ou Neily. Bom, nós já argumentamos que muitas vezes a gente calcula similaridade, mas para se fazer agrupamento, os programas de computador estão preparados para receber uma matriz de distância. A matriz de distância, o elemento tem que ser dissimilaridade. Se você tem similaridade, você tem que passar a similaridade para a dissimilaridade. Então, o que é similaridade? Se eu falar um número grande, você vai dizer que eles são mais semelhantes. Se varia de 0 até 1, se o valor é igual a 1, dois indivíduos são semelhantes. Quando eu falo em dissimilaridade, né, variando de 0 até 1, se eu falar 1, você vai imaginar que são duas coisas muito diferentes. Se eu falar 0, muito igual. Então, o termo similaridade e dissimilaridade é o complemento do outro. E por ser um complemento do outro, uma das maneiras de calcular a dissimilaridade pode ser o complemento aritmético. Então, se a similaridade for 0,4, a dissimilaridade vai ser igual a 0,6. Então, basta ter o complemento. Algumas vezes, né, nós usamos essa expressão 1 sobre a similaridade mais 1 para dar o valor da dissimilaridade. Né? Então, a gente pode usar essa expressão, mas imaginando que quando esse valor aqui for 0, né, a dissimilaridade é igual a 1, semelhante ao que acontece aqui nesse complemento aritmético. Mas quando a similaridade for igual a 1, a gente percebe que a dissimilaridade realçada vai ser 1 sobre 2, vai ser igual a meio. Então esse índice varia de 0 até 0,5 e, consequentemente, alguns aplicativos, alguns métodos de agrupamento vão ter mais dificuldade de realçar diferenças, porque a própria natureza da medida ela foi restringida, ela foi compactada. Então, muito cuidado ao transformar similaridade para dissimilaridade. É possível usar algumas expressões, aqui se pode usar 1, como você pode substituir isso aqui por uma constante k, né? Então você pode usar meio, pode usar raiz de 2, então você pode usar qualquer coisa, mas perceba que você pode alterar o espaço de definição da dissimilaridade e, consequentemente, realçar diferenças ou dificultar a diferença. Então, é algo que precisa ser refletido no momento da análise de dados. Aqui nós temos uma aplicação, 5 genótipos mensurados em relação a 9 características, quaisquer que seja. Aqui considerou-se raças de determinadas doenças resistentes, susceptíveis. Então, nós podemos então calcular a distância, por exemplo, dos indivíduos 1 e 2, 1 e 2, 1 e 3, até o indivíduo 4 e 5. Em relação ao indivíduo 1 e 2, a semelhança, a quantidade de A, nós temos aqui 1 apenas. A quantidade de B, que é a discordância do tipo 1, 0, nós temos 1, 2, aqui 3, esse aqui 4 e esse aqui
5, destacado em verde. Discordância do padrão 0, 1, nós temos esse destacado em azul, 1 e 2. E concordância do tipo 0, 0, apenas 1. Então, se eu quero a coincidência, a semelhança é o total de concordância, né? A mais D, 2, em 9 comparações, e o complemento aritmético dá 7, 9. Se eu fosse calcular o índice de Jacquard, eu iria excluir o D. Então, eu tenho 1 menos o A, que vale 1, sobre A mais C mais B mais C, excluindo o D, o denominador também passa a ser igual a 8. Então, a distância um pouco diferente. E, no caso do Neili, você tem 1 menos 2A. Eu vou premiar essa concordância do tipo 1. Então, 1 menos 2 sobre 2A vai dar 2, mais 5, mais 2, total de 9. Então, veja que se eu mudar os índices, eu vou mudar as distâncias. Às vezes muda drasticamente, às vezes nem tanto. Para esse conjunto de dados, qualquer que seja a medida de similaridade, ou dissimilaridade, que é o complemento aritmético, nós conseguimos apontar o 1 e o 4 como sendo os indivíduos mais semelhantes, em qualquer que seja a coincidência simples, Jacquard ou Neili, ou os 4 e 5 como sendo os mais divergentes, qualquer que seja a medida. Mas a adoção de um índice de similaridade ou dissimilaridade vem de uma reflexão do seu conjunto de dados. Deve ser escolhido antes de processar a análise e atender às particularidades das variáveis e dos acessos que estão sendo estudados, né? Então, nós temos aí as variáveis de padrão binário. Mas nós temos outras variáveis multicategóricas que a gente tem várias opções, né? Então, você tem vários tipos, várias categorias, e não são ordinais. Então, eu tenho, por exemplo, branco, amarelo, verde, né, laranja, vermelho, rosa, negro. Então, são várias categorias e que não pode ser ordenado. Então, eu posso colocar aqui na minha codificação um 1, né? É um tipo branco. Eu posso colocar para o amarelo 2, mas não quer dizer que o branco é mais próximo do amarelo, poderia ser mais próximo desse verde. Então, eu só estou atribuindo código 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Por exemplo, aqui 6, aqui 7, mas eu não estou querendo expressar que o 1 é mais próximo do 2, mais distante do 3. Não, é apenas uma codificação. Tem várias classes. Às vezes eu tenho lá fruto, oval, redondo, triangular. Então, muitas vezes não há como, seria muito subjetivo dizer que tem um padrão 1 que é mais próximo do 2. Então, simplesmente eu estou classificando, sem o compromisso de ter um ordenamento. Mas nessa situação, se tivesse ordenamento, ele cairia numa situação semelhante a características contínuas, né? Poderia aplicar perfeitamente distância euclidiana, distância de Goer, às vezes se tivesse repetição, poderia até implementar aí uma análise de variância, uma distância Barra-Nova, sem problema algum. Então, seria tratado como sendo uma variável contínua, apesar de ser discreta, multicategórica. A questão é ser multicategórica nominal. E elas são, de fato, bastante problemáticas, como a gente vai perceber daqui a pouco. Então, veja que nós já discutimos as contínuas, nós já discutimos as binárias, e agora falta discutir as discretas também, mas multicategóricas, com a finalidade, obviamente, de se obter uma matriz de distância, ter os elementos que seriam as medidas de dissimilaridade. Então, como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer de uma forma simples, usando coincidência simples. Na coincidência simples, eu só comparo dois genótipos, verifico o grau de discordância e o grau de concordância. A coincidência simples, a similaridade, a concordância. Se o indivíduo tem flor vermelha e o outro vermelho, concordou. Se o indivíduo tem flor vermelha e o outro amarelo, discordou. Fruto alongado, fruto redondo, discordou. Então,
a quantidade de concordância dividido pela concordância e discordância, né? E o complemento aritmético dá dissimilaridade. Se a similaridade é igual a 0,4, né, eles são similares em 40% das características analisadas. Se eu analisei 10 características, então 4 das características, e eles são semelhantes da cor da flor, no formato do fruto, no hábito de crescimento, 4 características são concordantes, em 6 discordantes. Então nós vamos dar aqui um exemplo, onde avaliou essa variável resistência com 4 classes, 1, 2, 3, 4, cor da flor com 3 classes, e formato do fruto também com 3 classes. Então nós teríamos aqui vários genótipos, e aqui essa característica 1, 2 e 3. Aí a gente vai avaliar a distância entre 1 e 2. Entre 1 e 2, a concordância, isso aqui é discordante, aqui é concordante, aqui é concordante. Então eu tenho 2 concordâncias e uma discordância. A distância é 1/3. O indivíduo 1 com 3 discorda aqui, discorda aqui, discorda aqui. Então não tem concordância e tem discordância. 3 em 3, a discordância é igual a 1. A dissimilaridade é igual a 1. Então, muito simples de ser calculado. Bom, apesar disso, existe uma proposta de Kohler-Rödger e outros colaboradores em 1977, né, que ele faz lembrar que, às vezes, essa concordância ela deveria levar em consideração o número de classes que essa categoria tem. Então, essa categoria tem, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Então, ela tem, no total, ela tem 5 padrões, 5 categorias. Essa aqui tem 3, né? Manifestou 1, 2, 3. Essa aqui também manifestou 1, 2, 3. Então, veja, uma concordância com menos categoria é mais fácil do que uma concordância com mais categoria. Então, as concordâncias com mais categorias deveriam ser premiadas. Então, veja que nós podemos calcular para a dissimilaridade considerando cada variável. Então, tem a discordância sobre o total de concordância mais discordância da variável 1, da variável 2 até da variável v. Então, digamos aqui que tenha, né, 1, 2, 3 variáveis. Então, eu vou... Essa variável tem 1, 2, 3, 4 classes. Essa variável tem 3 classes. Essa variável tem 3 classes. Então, veja que o número eu transformo o arquivo em um arquivo binário, mas leve em consideração a classe pelo número de coluna. Então, o seu arquivo de dados não vai ter o número de coluna respondente ao número de variáveis. Você tem 3 variáveis, essa e essa. Mas o número de coluna de arquivo vai ser correspondente ao total de categoria de cada variável. Então, a gente vai calcular a dissimilaridade entre 1 e 2. Então, nós temos aqui uma discordância, 2 discordâncias, 3 discordâncias. 3 discordâncias em 4 chances, 3/4. Então, eu preciso levar em consideração que são 3/4. Aqui, eu tenho uma discordância em 3. Aqui, eu tenho uma discordância em 3. Então, o nosso índice é como se fosse um índice de discordância simples, um índice de semelhança simples, ponderado. Ponderado como? Ponderado pelo número de categorias que cada variável que eu estou analisando apresenta. Então, veja, e nós admitimos, né, é interessante aqui nesse caso, porque nós estamos admitindo que um determinado genótipo pode, para uma determinada variável, cor da flor, apresentar mais de um padrão. Então, por exemplo, se fosse autógama, não. Se for a cor da flor, uma é vermelha e a outra, uma é roxa, a outra é branca. A pubescência é cinza, a outra é marrom. Mas pode ser que tenha aqui uma multilinha, uma variedade que tenha simultaneamente flor branca e flor, né, creme. Branca, amarela, creme. Então pode ter os 3 padrões, pode ter apenas um. Então esse índice tem essas duas vantagens. Ponderar e levar em consideração que uma variável
pode, que tem várias categorias, essas várias categorias podem estar manifestando no mesmo genótipo. Então, se for esse o caso, o seu arquivo de dados tem que estar preparado para essa situação. Mas essa situação, ela tem algumas propostas de modificação, né? O Kohler-Rogers, posteriormente alguns autores, propuseram a modificação. Essa é a fórmula original de Kohler-Rogers e essa é a fórmula mudada, modificada. Porque ao invés de levar em consideração a concordância, discordância sobre concordância mais discordância, né? Mas só que a concordância original é mudada para concordância positiva, do tipo 1,1, e não concordância do tipo 0,0. Vamos ver o exemplo aqui que fica mais fácil. O indivíduo 1 com 2, ele tem quantas discordâncias? 1, 2, 3, para a variável 1, tá certo? Sobre o total de concordância mais discordância. Então, são 3 discordâncias mais uma concordância sobre 4. Então, dividiria aqui por 4. Para essa primeira variável. Para essa segunda variável, eu tenho uma discordância sobre 3. E para essa variável, eu tenho uma discordância não sobre 3 possibilidades, sobre o total de concordância positiva. As concordâncias positivas, nesse caso, é apenas 1, porque essa concordância aqui é a concordância que a gente chama negativa, concordância de ausência, 0 e 0. Então, a diferença da técnica original para a técnica modificada, que ao invés de dividir aqui por 3, eu vou dividir aqui por 2. Então, veja que a concordância positiva, ela envolve apenas a concordância 1,1. E nessa fórmula, aqui está as concordâncias do tipo 1,1 e a concordância do tipo 0 e 0. E aqui estaria apenas as concordâncias do tipo 1. Então, essa é uma possibilidade e você tem que avaliar se de fato, né, não ser, aqui formato do fruto redondo, alongado e oval. Você vai dizer que esses dois indivíduos eles não são alongados. Isso merece, então, ser considerado uma similaridade? A similaridade está no fato deles ter padrão redondo. Se eles não têm padrão alongado, merece computar, né, influenciar na similaridade, disponibilidade? Então, esse é um julgamento que você deve fazer e optar por um índice ou outro índice. Mas a grande preocupação nessa análise de dados que a gente tem, principalmente quando um genótipo manifesta vários padrões, é a quantidade de observação. Tá certo? Então, esse tipo de dado nos preocupa bastante, porque existem certas situações que são bastante complicadas de ser resolvidas. Vamos supor que você esteja analisando um conjunto de dados, tá certo? Esse conjunto de dados aqui, onde você analisou cor de flor vermelha, rosa e branca. Então tem um genótipo que aqui é vermelho, o outro é vermelho e branco, o outro é vermelho e branco. Se a gente perguntasse quem é mais similar a esse genótipo 2, será que é o genótipo 1 ou o genótipo 3? Então, eu acho que vocês responderiam que é o genótipo 3. O genótipo 2 é vermelho e branco, o genótipo 3 é vermelho e branco. O genótipo 1 é apenas vermelho. Então, se você me entregar esse conjunto de dados, eu responderia que o genótipo 3 é semelhante, com a medida de distância igual a 0, ele é igual ao genótipo 2. Mas o que significa ser vermelho e branco? Eu poderia ter, ao invés de ocorrência, a quantidade. Veja, se eu tivesse esse outro conjunto de dados. É o mesmo conjunto, mas transformado em quantidade. Eu vou te dar a informação que se eu analisar 100 indivíduos, todos esses vermelhos serão vermelhos, todos esses genótipos serão vermelhos. Esse genótipo 2 ele é vermelho e branco, mas se eu analisar 100 indivíduos, eu consigo observar 99 vermelho e apenas 1% de flor branca.
E esse G3, ele é vermelho e branco, mas ele é 50% vermelho e 50% branco. Agora a resposta é mais difícil. O que é mais próximo do genótipo 2? Ele é 99% vermelho e o genótipo 1 é 100% vermelho. Então será que o genótipo 1 não seria mais próximo do 2 do que o 3? O 3 é vermelho e branco, o 2 é vermelho e branco, mas as quantidades são diferentes, as proporções elas são diferenciadas. Então veja que qual que seria o melhor conjunto de dados a ser analisado? Este ou esse? Quando eu falo que é vermelho e branco, eu não estou transmitindo a informação de proporcionalidade. E isso então complica, pode comprometer as conclusões, dizer que alguém é mais semelhante e na verdade não é. Bom, talvez o mais apropriado seria colocar frequência. Mas a frequência, eu preciso ter certeza de que aquilo reflete mesmo a frequência da população. Como é que eu sei que de fato é 99 e 100? Eu tenho todos os indivíduos? Ou tem uma amostra? Ou foi um momento que eu saí para a coleta e coincidentemente eu encontrei mais vermelho do que branco, mas se eu fizesse a coleta em outra semana, então fica muito difícil ter essa informação com credibilidade. Então, quando um genótipo apresenta vários padrões, você tem que refletir bem como vai analisar a diversidade. Não é simplesmente documentar a ocorrência do padrão. Pode ser que tenha que documentar a frequência daquele padrão. E para computar aquela frequência, você tem que ter certeza que de fato você tem uma amostra em tamanho adequado, no tempo adequado, no espaço geográfico adequado em que ela foi medida. Se você tiver a frequência, você usa uma expressão do tipo distância euclidiana, onde leva em consideração as frequências de ocorrência. Então, dessa forma, você consegue dizer qual que é a diferença entre aqueles indivíduos. Pois bem, né? Então, essas seriam as várias medidas de dissimilaridade. E agora nós temos uma pergunta que surge. E se meu conjunto de dados tiver essas várias variáveis? Nós apresentamos para as contínuas distância de Gould, distância euclidiana, quadrada da distância euclidiana, ponderada, distância Mahalanobis, uma série de distâncias. Nós apresentamos para a binária a distância de Jaccard, de Neilly, coincidência simples, uma série de distâncias. Para as multicategóricas, nós apresentamos opções, coincidência simples, coincidência ponderada, Colli-Rod modificado. Bom, mas eu tenho todas essas variáveis. O que eu posso fazer? Eu quero fazer um estudo da diversidade dos meus acessos e tem essas várias possibilidades. Bom, qual é o procedimento? O que eu posso adotar? O primeiro procedimento é subdividir as características em grupos. Então eu vou subdividir essas características e essas características. Cada um eu vou adotar a medida que eu achar melhor. Para as características contínuas, vou ter uma matriz D1. Para as binárias, vou ter D2. Para as multicategóricas, eu posso ter D3. Então, eu posso ter essas várias matrizes, posso posteriormente correlacionar essas matrizes para ver se elas são semelhantes ou se elas trazem informações a mais e posso perfeitamente ter uma matriz média, né? Então nós não vamos juntar as variáveis, nós vamos juntar posteriormente as matrizes. Cada variável vai seguir uma medida de dissimilaridade apropriada para as particularidades dela. E posteriormente eu tenho a distância média. Né? Eu pegar os elementos, muitas vezes é preciso nessa distância média padronizar os elementos da distância. Por quê? Porque às vezes Jaccard varia, por exemplo, de 0 até 1. Aquela de Colli-Rod varia de 0 até 1. Mas você tem uma matriz de distância de Mahalanobis que varia, por exemplo, de 0 até infinito. Então, como é que eu vou tirar uma média de um valor que varia de 0 1000, um valor talvez pequeno para Mahalanobis, 5000, um pouco maior, mas vou somar aí com a distância grande, 0,1, 0,9, isso não vai impactar em nada.
Então, não é justo calcular uma média, uma soma dessas matrizes. Então, a gente padroniza, né? A gente manda pegar aqueles G-1 sobre dois valores, né? Transforma essa matriz num vetor, calcula a variância da distância, calcula o desvio padrão e tem a matriz de distância 1 padronizada. Não tem nada a ver com os dados originais. Agora é a própria medida de distância que vai ser de novo padronizada. A variância da distância. Não é variância da altura. Isso aí é outra história. Isso aí já ficou no passado. Aqui eu tenho uma outra matriz também padronizada. Aqui eu tenho uma outra matriz padronizada. E eu posso então tirar a média, né? Somar elas e dividir por 3. Às vezes tem médias ponderadas. Aí existe uma complicação, né? Eu posso ter um peso θ1 para essa matriz, um peso θ2 para essa matriz, um peso θ3 para essa matriz. Então você pode, a questão agora que surge é como estabelecer esses pesos, né? Então posso dizer, as características fenotípicas relacionadas à produção de grãos, as contínuas são mais importantes. Vou dar peso 0,5. Bom, então aí essa questão do peso, ela é um pouco subjetiva. Algumas pessoas argumentam, mas aí é só uma argumentação, de que se essa matriz de distância eu usei 10 variáveis, a outra eu usei 5 informações, a outra eu usei 50 informações. Então vai dar peso em função da quantidade de variáveis, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas vezes você trabalha com o meu raciocínio, por exemplo, informação fenotípica e molecular. Às vezes você tem 10 características fenotípicas e 5.000 informação molecular. Isso significa que você tem mais informação molecular, mereça mais peso, né? Um peso 5.000, 1.000 vezes maior do que a fenotípica. Então isso é possível obter uma matriz média. Ou seja, você separa as variáveis, obtém várias matrizes e depois junta em uma que representa a média ou a matriz combinada. Pode ser uma média simples, aritmética, ou uma média ponderada. É uma opção que você tem e a partir daí você vai fazer o agrupamento com D1, com D2, com D3 ou com D médio. Tá certo? Você pode fazer todas as técnicas e verificar o que alterou, o que não alterou. Uma outra possibilidade, quando você tem vários tipos de variáveis, é você usar uma medida de dissimilaridade que agrada a todas as variáveis. Tá certo? Então, uma medida que se aplica. E nesse caso, uma sugestão bastante interessante é a medida de Gower, que mede a diferença dividida pela amplitude, que mesmo para o caso das contínuas, também varia de 0 até 1. Então, você pega a diferença entre dois indivíduos, o módulo, que pode dar positivo, negativo, então você pega o módulo e divide pela amplitude. Isso se aplica a variáveis contínuas? Sim. A binária? Sim. A multicategórica? Sim. Então você tem a medida única, você reúne todas as variáveis. Bom, tem a vantagem que você sai já com a matriz global direta, sem nenhuma preocupação. Tem a desvantagem porque muitas vezes as características contínuas, você tinha repetição, você tinha delineamento, você sabia da precisão, da variância residual, da covariância residual. Por que não levar isso em consideração, né? Por que você juntou tudo e não levou isso em consideração? É um preço a pagar, tá certo? Então, separar pode ter vantagem, juntar pode ter vantagem. Você que vai decidir qual seria a melhor opção. Vou usar Gower? Bom, é uma opção. Você deve ter justificativa para usar Gower e o arquivo único, você então teria essa informação. Existe uma outra opção, né, que é possível de ser utilizada sem problema nenhum, mas que às vezes você perde também algumas propriedades. Você, ao invés de usar uma medida de dissimilaridade única, você transforma todas as variáveis em um determinado padrão. Então você pode manter, por exemplo, as binárias, pode manter as multicategóricas com a mesma medida de similaridade, mas as contínuas
você também transforma em multicategórica ou em binária. Então, você tem 1,70 m, você pode ter aquelas várias alternativas para transformar variável multicategórica em variável contínua e multicategórica, que nós já apresentamos aqui em conversas anteriores. Aí você vai ter que ter um questionamento sobre o número de classes, como dividir e tudo mais. Aqui é apenas um exemplo em que você considerou, por exemplo, abaixo de igual a 1,70 m é igual a 1. Acima de 1,70 m é igual a 2. Aqui abaixo de 22, 25 igual a 1. Acima igual a 2. Então você passa a ter, veja, que você tinha uma distribuição aqui contínua, né? Aqui também você tinha uma distribuição contínua, e aqui você tem, né, valores discretos, em vez só manifesta dois padrões, 1 e 2. Aqui você tinha, né, uma infinidade de valores, de possibilidades. Aqui apenas duas possibilidades. É vantajoso? Não é vantajoso? É pertinente? Não é pertinente? Bom, isso é você que tem que refletir e decidir, né? Isso é possível, essas estratégias estão disponíveis nos aplicativos computacionais e cabe a você tomar a melhor decisão. Bom, isso é o que a gente gostaria de falar com vocês sobre variáveis, sobre o conjunto de variáveis, os pensamentos, as reflexões, as particularidades, para você decidir em escolher a melhor medida de diversidade entre seus pares de acesso. Uma vez obtido, nós estaremos então preparados para uma próxima etapa, que seria a etapa de agrupamento propriamente dito. Se vocês ainda tiverem dúvidas, tiver sugestões, críticas, por favor, nos visite aqui no canal do YouTube ou no canal do Facebook. Serão